Uma garçonete viu um homem bonito e misterioso sentado sozinho à mesa. Sem saber quem ele era, se aproximou e ofereceu R$ 250 para que a acompanhasse em uma festa, apenas para impressionar sua amiga influenciadora. O que ela não imaginava é que acabara de contratar o dono de toda a rede de restaurantes, inclusive o que ela trabalhava. E naquela noite, tudo começou a mudar. Fiquei sabendo que andaram colocando um narrador todo atrapalhado no meu lugar. Vocês sentiram minha falta, né? Pois pode avisar, eu tô de volta e muito mais feliz ainda por todo o carinho de vocês. Vamos para nossa história? Marina ajustou o avental preto sobre o uniforme impecavelmente passado, enquanto observava o movimento no Ambrosia, o restaurante de alta gastronomia onde trabalhava há quase 2 anos. A noite de quinta-feira estava relativamente tranquila, com apenas metade das mesas ocupadas. Perfeito para ela reorganizar mentalmente os ingredientes da receita de macarons de lavanda e mel que havia aperfeiçoado na noite anterior em seu pequeno apartamento. Mesa 7, pedido pronto, anunciou Paulo, o sous-chefe, colocando 2 pratos artisticamente decorados no balcão. Marina pegou os pratos com a elegância que havia cultivado ao longo dos anos. Mover-se entre mesas sem fazer barulho, servir pela direita, retirar pela esquerda, antecipar necessidades antes mesmo que os clientes as expressassem. Uma dança que ela dominava com precisão, enquanto sua mente frequentemente vagava para combinações de sabores e texturas que testaria em sua próxima folga. Aproximou-se da mesa 7 com um sorriso discreto, colocando os pratos à frente do casal. Risoto de cogumelos selvagens com redução de vinho marsala para a senhora, anunciou, e filé de robalo com espuma de limão siciliano para o senhor. Desejam mais alguma coisa no momento? O casal agradeceu, dispensando-a com sorrisos satisfeitos. Enquanto se afastava, Marina sentiu o celular vibrar no bolso. Normalmente, ignoraria até o fim do turno, mas algo a fez verificar rapidamente ao passar pelo corredor que levava à cozinha. Era uma mensagem de Gabriela, sua antiga colega da escola de gastronomia, aquela que havia abandonado o curso no último semestre para se tornar influenciadora digital de lifestyle e agora circulava entre a elite paulistana como se tivesse nascido lá. Finalmente consegui seu convite. Festa de lançamento da Primavera Gastronomique, próximo sábado, no Palácio dos Cedros. Todos os grandes nomes estarão lá. Seu nome está na lista Pound 1. Não me agradeça, ou melhor, agradeça com aqueles macarons de pistache que me fizeram ganhar 3 quilos. Detalhes no e-mail. Beijos. Marina parou, relendo a mensagem. A Primavera Gastronomique não era apenas um evento. Era o evento do calendário gastronômico paulistano. Um encontro exclusivo onde chefes renomados, críticos influentes e investidores do setor se reuniam para celebrar as tendências da nova estação. Conseguir um convite era praticamente impossível para alguém em sua posição. E Gabriela havia conseguido um para ela, com direito a acompanhante. Um misto de excitação e pânico a invadiu. Aquela poderia ser a oportunidade que tanto esperava para mostrar suas criações, fazer contatos, talvez até encontrar um investidor para seu sonho. Uma confeitaria artesanal, especializada em fusões de sabores brasileiros com técnicas francesas. Marina, os clientes da mesa 12 estão esperando para fazer o pedido. A voz de Carlos, o maître, a trouxe de volta à realidade. Desculpe, já estou indo, respondeu, guardando o celular e retomando sua postura profissional. Mas durante o restante do turno, sua mente fervilhava. Entre anotações de pedidos e recomendações de vinhos, ela visualizava sua pequena coleção de roupas, nenhuma adequada para um evento daquela magnitude. Pensava nos cartões de visita minimalistas que havia mandado fazer meses atrás, ainda intocados na gaveta. E, principalmente, pensava no Place 1, mencionado na mensagem. Marina não tinha um Place 1.
Não desde que Rodrigo decidira que uma confeiteira em potencial não combinava com seus planos de carreira corporativa há 8 meses. Quando seu turno finalmente terminou, às 23h, ela checou o e-mail enquanto trocava de roupa no vestiário dos funcionários. A mensagem de Gabriela incluía todos os detalhes: traje formal, apresentação às 20h, coquetel e degustação a seguir, confirmação de presença e do acompanhante até amanhã às 18h. Acompanhante. A palavra parecia piscando em vermelho na tela do celular. Algum problema? Perguntou Teresa, outra garçonete que guardava seus pertences no armário ao lado. Recebi um convite para a Primavera Gastronomique, respondeu Marina, ainda encarando o celular. Uau, sério? Como conseguiu isso? Uma amiga da época da escola de gastronomia. Ela tem conexões. Teresa assoviou baixinho. Essa é sua grande chance. Você vai levar aqueles macarrões de chocolate com pimenta rosa que nos fez provar semana passada? Porque se não levar, está desperdiçando a oportunidade. Marina suspirou guardando o celular. O problema não são os macarrões. É o mais um. O convite específico que preciso levar acompanhante. E daí? Leve qualquer amigo. Que amigo, Teresa? Todo mundo que conheço ou trabalha no sábado à noite como nós, ou não entende nada de gastronomia. Marina fechou seu armário com mais força que o necessário. Não posso aparecer com alguém que não saiba a diferença entre um soufflé e um merengue. No caminho para casa, no metrô quase vazio da madrugada paulistana, Marina não conseguia parar de pensar. Aquela era a chance que esperava desde que abandonara seu emprego estável como analista administrativa para perseguir seu sonho na gastronomia. Após economizar por 3 anos, havia conseguido pagar o curso, apenas para descobrir que no mundo da alta gastronomia, talento era apenas o bilhete de entrada. Contatos eram a moeda de troca real. Subindo os 4 andares até seu apartamento, o elevador estava quebrado novamente. Ela já havia descartado mentalmente todos os possíveis candidatos a acompanhante. Amigos da faculdade de administração? Não entenderiam o ambiente. Colegas do Ambrósia? Impossível, todos estariam trabalhando. Algum ex? Nem pensar. Ao entrar em seu pequeno apartamento, Marina foi recebida pelo ronronar de Açúcar, sua gata malhada. Alimentou a felina e desabou no sofá, ainda de uniforme, olhando para o pequeno espaço que funcionava simultaneamente como sala, cozinha experimental e, em dias particularmente inspirados, estúdio de fotografia improvisado para suas criações culinárias. "O que eu faço, Açúcar?", murmurou, acariciando a gata que havia pulado em seu colo. "Não posso perder essa oportunidade, mas também não posso aparecer sozinha." Sentada ali, contemplando as paredes cobertas de notas adesivas com ideias de receitas e o quadro de cortiça onde havia organizado seu plano de negócios para a futura confeitaria, Marina sentiu uma determinação crescer dentro de si. Não havia chegado até ali, sacrificado tanto para desistir agora por causa de um detalhe, como um acompanhante. "Amanhã resolvo isso", decidiu, finalmente levantando-se para trocar de roupa e tentar dormir algumas horas antes de seu próximo turno. Na noite seguinte, Marina trabalhava com eficiência mecânica, seu corpo executando as funções de sempre, enquanto sua mente continuava obcecada pelo problema do acompanhante. O prazo para confirmar sua presença e informar o nome de seu +1 se aproximava rapidamente. Já havia considerado inventar um nome, mas sabia que na entrada do evento teriam uma lista e verificariam identidades. Foi quando ele entrou. Marina o notou imediatamente, como notaria qualquer cliente que se destacasse tanto. Alto, com ombros largos perfeitamente delineados pelo terno azul marinho, que parecia ter sido costurado diretamente sobre seu corpo. Cabelos escuros meticulosamente arrumados, um relógio discreto, mas obviamente caríssimo no pulso. O maître o conduziu a uma mesa no canto mais tranquilo do restaurante, a mesa 15, sua responsabilidade naquela noite. Respirando fundo e ajustando mentalmente sua expressão profissional, Marina se aproximou.
Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Ambrósia. Sou Marina e serei sua garçonete esta noite. Posso trazer algo para beber enquanto decide? Ele ergueu os olhos do menu e Marina sentiu um leve sobressalto ao encontrar seu olhar. Olhos cor de âmbar, intensos e curiosamente calorosos. Um Negroni, por favor, respondeu ele, com uma voz profunda e uma dicção perfeita. Excelente escolha. Voltarei em um momento. Enquanto se dirigia ao bar para solicitar a bebida, Marina não conseguia afastar um pensamento absurdo que começava a se formar em sua mente. O homem era obviamente sofisticado, bem-sucedido e, pelo modo como consultava o cardápio com interesse genuíno, provavelmente apreciava boa comida. Além disso, estava sozinho. É loucura, murmurou para si mesma, esperando o barman preparar o Negroni. Completamente insano. Mas quando retornou à mesa 15 com a bebida, o pensamento havia se transformado em um plano desesperado. O que tinha a perder, afinal? No máximo, seria rejeitada e possivelmente humilhada. No melhor cenário, bem, teria seu acompanhante para a Primavera Gastronomique. Seu Negroni, senhor, disse, colocando a bebida sobre um guardanapo. Já decidiu o que vai pedir ou precisa de mais alguns minutos? Estou entre o risoto de açafrão com vieiras e o magrete de pato com molho de cereja, respondeu ele, com um leve sorriso. O que você recomenda? A pergunta era comum, mas algo na maneira como ele a olhava, com genuíno interesse em sua opinião, deu a Marina a coragem que precisava. O magrete está particularmente excepcional hoje. O chefe conseguiu um lote especial de peito de pato criado em liberdade, e o molho de cereja tem um toque de cardamomo que equilibra perfeitamente a gordura da carne. Vendido, ele sorriu fechando o menu. Confiarei em seu julgamento. Marina anotou o pedido, e antes que pudesse se conter, acrescentou: Senhor, eu sei que isso é completamente fora do protocolo e provavelmente muito inadequado, mas posso lhe fazer uma proposta incomum quando retornar com seu pedido? Ele arqueou uma sobrancelha, parecendo mais intrigado do que ofendido. Agora estou curioso. Claro, ficarei aguardando. O coração de Marina batia descompassado enquanto ela se dirigia à cozinha para fazer o pedido. Estava realmente considerando isso? Abordar um cliente desconhecido com uma proposta tão estranha poderia custar seu emprego se ele reclamasse à gerência. Mas ao observá-lo discretamente durante os 20 minutos seguintes, a postura elegante, a maneira como apreciava seu drink, o modo educado como tratou o sommelier que passou por sua mesa, algo lhe dizia que ele não era o tipo de pessoa que criaria problemas para ela. Quando o magrete de pato ficou pronto, Marina respirou fundo, repetindo mentalmente o pequeno discurso que havia preparado. Carregou o prato até a mesa 15, apresentando-o com a mesma elegância profissional de sempre. Magrete de pato com molho de cereja e cardamomo, acompanhado de purê de batata doce roxa e aspargos grelhados. Deseja mais alguma coisa no momento? Parece maravilhoso, obrigado. Ele respondeu, admirando a apresentação do prato. Então, com um sorriso discreto, acrescentou: E estou bastante curioso sobre essa proposta incomum. Marina olhou rapidamente ao redor, certificando-se de que nenhum supervisor estava por perto, e inclinou-se ligeiramente. Senhor, sei que isso soará extremamente estranho, mas recebi um convite para um evento importante de gastronomia neste sábado. É uma oportunidade única para alguém na minha posição, mas o convite especifica que preciso levar um acompanhante e eu não tenho ninguém para convidar. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Eu lhe ofereceria 205 again para me acompanhar por algumas horas. Seria apenas comparecer, conversar um pouco e depois cada um segue seu caminho, sem complicações. As palavras saíram em um fluxo rápido e assim que terminou, Marina sentiu o rosto queimar. Que loucura havia acabado de fazer! Estava prestes a pedir desculpas e recuar quando notou a expressão dele. Não de ultraje ou incômodo, mas de genuíno interesse, quase divertimento.
Um evento de gastronomia, você disse? Perguntou ele, ainda mantendo aquele meio sorriso enigmático. Sim, a Primavera Gastronomique no Palácio dos Cedros. É um... Sei o que é. Ele a interrompeu suavemente. Então, para completa surpresa de Marina, acrescentou. Não preciso dos 250, mas confesso que estou intrigado com sua proposta. Por que eu? Há dezenas de pessoas neste restaurante. Marina hesitou, sentindo-se simultaneamente aliviada por ele não ter chamado o gerente e apreensiva com sua pergunta. O senhor parece adequado para o ambiente, sofisticado, e estava sozinho, então pensei que talvez não tivesse compromissos no sábado à noite. Ela fez uma pausa. Sinto muito se o ofendi. De modo algum, ele respondeu, e agora seu sorriso havia se ampliado. Na verdade, acho que poderia ser interessante. Que horas devo buscá-la? Marina piscou, atônita. Buscá-la? Eu não pretendia... Se vamos fazer isso, façamos direito, disse ele com um tom levemente divertido. Não seria convincente se chegássemos separados, concorda? Sim, suponho que sim. Marina ainda não conseguia acreditar que ele havia aceitado tão facilmente. O evento começa às 8. Então a buscarei às 7h15. Seu endereço? Ainda em estado de choque, Marina forneceu o endereço de seu prédio no bairro da Liberdade. Ele assentiu, memorizando a informação. E acho que precisamos nos apresentar adequadamente, não? Sou Gabriel, disse ele, estendendo a mão. Marina, respondeu ela, apertando sua mão brevemente, sentindo a pele quente e o toque firme. Bem, Marina, você tinha razão sobre o pato. Está absolutamente delicioso. Fico feliz que esteja gostando, respondeu automaticamente, voltando ao seu script profissional. Com licença, preciso atender outras mesas. Afastando-se, Marina sentia uma mistura de alívio e incredulidade. Havia funcionado. Conseguiram um acompanhante para a Primavera Gastronomique. Um estranho atraente chamado Gabriel, que parecia achar toda a situação curiosamente divertida. O Palácio dos Cedros era uma mansão histórica do início do século XX, preservada em seu esplendor original e transformada em um exclusivo espaço para eventos. Quando a limusine se aproximou pelos jardins meticulosamente cuidados, Marina sentiu o estômago contrair com nervosismo. Luzes elegantes iluminavam a fachada neoclássica e figuras em trajes formais convergiam para a entrada como abelhas sofisticadas rumo a uma colmeia de mármore e cristal. Respire, disse Gabriel suavemente, observando-a com aqueles olhos penetrantes. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um deles. Marina tentou sorrir, mas seus lábios pareciam rígidos. Fácil para você dizer. Você obviamente está acostumado a esse tipo de ambiente. E você está acostumada a servir pratos perfeitamente apresentados a pessoas exigentes, mantendo a compostura sob pressão. Esta noite não é diferente. Apenas os papéis mudaram um pouco. Havia uma lógica reconfortante nas palavras dele. Marina assentiu e respirou fundo, apertando levemente a caixa de macarons contra o colo. Quando a limusine parou diante da entrada, o motorista rapidamente contornou o veículo para abrir a porta. Gabriel saiu primeiro, então estendeu a mão para ajudá-la. O toque de seus dedos nos dela enviou um pequeno arrepio pela espinha de Marina. Um lembrete de que, por mais preparada que estivesse para o evento, havia uma variável completamente imprevisível nessa equação. O homem ao seu lado. Eles passaram pela verificação de nomes na entrada sem problemas. A hostess, uma mulher elegante com um tablet na mão, sorriu ao vê-los. Marina Costa e Gabriel Almeida, convidados de Gabriela Vasconcelos. Bem-vindos à Primavera Gastronomique. Marina lançou um olhar rápido para Gabriel, aliviada por ele não ter reagido ao sobrenome falso que ela havia inventado. Entraram em um saguão impressionante, com um teto em cúpula de vitral e arranjos florais que captavam o tema primaveril do evento. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e o burburinho de conversas sofisticadas preenchia o ar. Mari, você veio mesmo! Uma voz entusiasmada cortou o ambiente.
E Marina virou-se para ver Gabriela aproximando-se. Sua antiga colega estava deslumbrante em um vestido vermelho vibrante, cabelos loiros perfeitamente estilizados, maquiagem impecável. Abraçou Marina com entusiasmo exagerado, como se fossem melhores amigas e não apenas conhecidas que mal se falavam desde os tempos da escola de gastronomia. Gabi, muito obrigada pelo convite, respondeu Marina, retribuindo o abraço com mais contenção. Este é Gabriel, meu acompanhante. Os olhos de Gabriela se arregalaram ligeiramente ao examinar Gabriel, e um sorriso conhecedor surgiu em seus lábios. Encantada, disse ela estendendo a mão. Marina não mencionou que estava saindo com alguém tão interessante. Gabriel aceitou o cumprimento com um sorriso educado. O prazer é meu. Marina fala muito bem de você. Duvido, riu Gabriela. Mas não importa. O importante é que vocês estão aqui. Venham, preciso apresentá-los a algumas pessoas absolutamente essenciais. Antes que Marina pudesse protestar, Gabriela a puxou pelo braço, com Gabriel seguindo tranquilamente atrás. Eles foram conduzidos por salões elegantes, onde pessoas igualmente elegantes conversavam em pequenos grupos, cada um parecendo mais importante e sofisticado que o anterior. Aquele é Jean-Pierre Lefebvre, o crítico gastronômico do Le Monde que está passando uma temporada no Brasil. Sussurrou Gabriela, indicando discretamente um homem de meia idade com óculos redondos. E ali, conversando com ele, é Patrícia Mendes, a investidora anjo que financiou 3 dos restaurantes mais bem-sucedidos que abriram no último ano. Marina tentava absorver todas as informações, enquanto mantinha um sorriso educado, consciente da presença calma e estável de Gabriel ao seu lado. Ele ocasionalmente colocava a mão em suas costas, um gesto que parecia simultaneamente protetor e possessivo, perfeitamente dentro do papel de acompanhante que interpretava. E é claro que vocês precisam conhecer Eduardo Santos, continuou Gabriela, conduzindo-os até um homem de aparência distinta com cabelos grisalhos nas têmporas. Eduardo é o editor-chefe da Gourmet Brasil. Eduardo, quero que conheça minha amiga talentosíssima, Marina Costa. O homem virou-se, examinando Marina com interesse educado. Gabriela me disse que você tem um talento especial para a confeitaria francesa com toques brasileiros. Marina lançou um olhar surpreso para Gabriela, que simplesmente piscou em resposta. Sim, é minha especialidade, respondeu Marina, recuperando-se rapidamente. Na verdade, trouxe algumas amostras do meu trabalho. Ela abriu cuidadosamente a caixa de macarons, oferecendo-a ao editor. Eduardo selecionou um macaron de pistache com framboesa, examinando-o com olhar crítico antes de prová-lo. Marina sentiu o coração acelerar enquanto o observava. Ao seu lado, Gabriel permanecia uma presença tranquila e confiante, como se não tivesse dúvida alguma sobre a qualidade do que estava sendo avaliado. Impressionante, declarou Eduardo finalmente. O equilíbrio entre doçura e acidez é perfeito. E a textura, crocante por fora, macio por dentro, exatamente como deve ser. Você tem formação francesa? Estudei gastronomia aqui em São Paulo, mas me especializei em técnicas francesas, explicou Marina, sentindo uma onda de alívio e orgulho. Atualmente trabalho no Ambrósia, enquanto desenvolvo o meu projeto de confeitaria própria. Ambrósia? Eduardo pareceu intrigado. Excelente restaurante, parte do grupo Alves Gastronomy, se não me engano. Foi então que Marina notou algo estranho. Gabriel, que até aquele momento havia sido a própria imagem da tranquilidade, pareceu se enrijecer levemente ao lado dela. Exatamente, confirmou ela, lançando um olhar curioso para Gabriel, que agora exibia um sorriso educado, mas ligeiramente mais reservado. Você precisa experimentar os outros sabores, interveio Gabriela, pegando a caixa de macarons. O de chocolate com pimenta rosa é divino. Enquanto o editor provava outro macaron, Gabriela olhou ao redor do salão e de repente arregalou os olhos. Meu Deus, é ele! Não sabia que viria pessoalmente este ano. Quem? Perguntou Marina, seguindo o olhar da amiga. Gabriel Alves.
respondeu Gabriela, quase sussurrando o nome com reverência. O dono do grupo Alves Gastronomy. Raramente aparece em eventos públicos, é praticamente um recluso. Possui mais de 20 restaurantes em todo o Brasil, incluindo o Ambrosia. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lentamente virou-se para o homem ao seu lado, que agora observava o salão com uma expressão ilegível. Gabriel, murmurou ela, um nó se formando em sua garganta. Antes que ele pudesse responder, Gabriela agarrou o braço de Marina. Preciso apresentar você a ele. Esta pode ser sua grande chance, Mari. Ele é conhecido por identificar talentos promissores. Gabi, espere. Eu não acho que... Começou Marina. Mas Gabriela já estava arrastando-a pela sala com Gabriel, seu Gabriel, seguindo alguns passos atrás. Uma expressão enigmática em seu rosto. Eles se aproximaram de um grupo pequeno no centro do salão, onde um homem de costas para eles parecia ser o centro das atenções. Gabriela pigarreou delicadamente. Com licença, Sr. Alves, gostaria de apresentar uma amiga muito talentosa. O homem virou-se e Marina sentiu o mundo parar. Era Gabriel. Seu Gabriel, o mesmo homem que estava ao seu lado há um segundo. Houve um momento de silêncio absoluto, como se todo o salão tivesse sido engolido por um vácuo. Gabriela olhava confusa de um Gabriel para o outro. O grupo ao redor os observava com expressões intrigadas. Acredito que já nos conhecemos, disse Gabriel finalmente, com um sorriso tranquilo, estendendo a mão para Marina como se a estivesse cumprimentando pela primeira vez. Na verdade, sou o acompanhante da senhorita Costa esta noite. Marina sentiu as pernas fraquejarem. O homem que ela havia abordado aleatoriamente no restaurante, a quem havia oferecido dinheiro para fingir ser seu namorado, era, na verdade, Gabriel Alves, o proprietário não apenas do Ambrosia, mas de toda a rede de restaurantes onde trabalhava. Eu não... Você... As palavras se recusavam a formar frases coerentes. Espere, interrompeu Gabriela, seus olhos arregalados movendo-se rapidamente entre Marina e Gabriel. Vocês estão... juntos? O sorriso de Gabriel se ampliou ligeiramente, aquele mesmo sorriso enigmático que havia intrigado Marina desde o início. Digamos que estamos nos conhecendo melhor. Sem desviar os olhos de Marina, ele acrescentou: a senhorita Costa tem um talento excepcional. Seus macarrons são os melhores que já provei em muito tempo. A mente de Marina girava. As peças começavam a se encaixar, a familiaridade dele com o evento, a limusine, a maneira como ele havia aceitado tão facilmente sua proposta absurda. Por que não me disse quem era? Conseguiu finalmente perguntar, sua voz quase um sussurro. Gabriel inclinou a cabeça levemente. Você não perguntou. As pessoas ao redor observavam a interação com curiosidade crescente. Marina sentiu o rosto queimar, a humilhação ameaçando consumi-la por completo. Não apenas havia oferecido dinheiro a um estranho para acompanhá-la, mas esse estranho era seu chefe, o homem que, com uma única palavra, poderia destruir sua carreira antes mesmo que ela começasse. Se me dão licença, murmurou ela, afastando-se rapidamente antes que as lágrimas que ameaçavam se formar em seus olhos pudessem cair. Atravessou o salão com passos rápidos, ignorando os olhares curiosos, buscando desesperadamente um lugar para se esconder, para respirar, para processar o que acabava de descobrir. Encontrou uma porta lateral que dava para um terraço deserto, iluminado apenas por pequenas luzes decorativas e o brilho distante da cidade. O ar da noite estava fresco contra sua pele quente de vergonha. Marina agarrou o parapeito de pedra, respirando profundamente, tentando acalmar o coração que parecia querer escapar de seu peito. Como pude ser tão estúpida? Murmurou para si mesma. Eu não usaria essa palavra, disse uma voz familiar atrás dela. Marina virou-se para encontrar Gabriel. Gabriel Alves, o dono de tudo, o homem que havia enganado por completo, parado na porta do terraço, observando-a com aqueles olhos penetrantes que agora pareciam ver através de sua alma.
Marina sentiu uma mistura de emoções tão intensas que mal conseguia distingui-las. Raiva, vergonha, confusão e, inexplicavelmente, uma ponta de alívio por finalmente entender o comportamento enigmático de Gabriel durante toda a noite. "Por que fez isso?" perguntou ela, sua voz tremendo levemente. "Foi algum tipo de jogo? Queria ver até onde sua funcionária iria?" Gabriel deu alguns passos em direção a ela, mantendo ainda uma distância respeitosa. A luz suave do terraço destacava os ângulos de seu rosto, tornando sua expressão difícil de ler. "Não foi um jogo, Marina. Quando você me abordou com sua proposta inusitada, fiquei genuinamente intrigado." "Intrigado?" repetiu ela incrédula. "Eu ofereci dinheiro ao meu próprio chefe para fingir ser meu namorado. Você poderia ter dito algo, qualquer coisa, em vez de me deixar fazer papel de idiota. Em minha defesa, você nunca me viu no restaurante antes, não é? Raramente visito as cozinhas, e quando o faço, geralmente é durante o dia, quando você não está de turno." Marina fechou os olhos por um momento, lembrando-se das vezes em que os funcionários comentavam sobre visitas do grande chefe que sempre aconteciam durante o turno diurno. Mas isso não justificava. Ainda assim, no momento em que mencionei trabalhar no Ambrosia, fiquei curioso para ver onde isso iria dar, admitiu Gabriel, aproximando-se mais um passo. "Não com intenção maliciosa, Marina. Quando foi a última vez que alguém se aproximou de mim sem saber quem eu era? Sem querer algo de mim? A ideia de ser apenas Gabriel por uma noite, em vez de Gabriel Alves, o dono do grupo Alves Gastronomy, era refrescante. Havia uma sinceridade em sua voz que fez Marina hesitar. Ela conhecia bem aquele mundo de aparências e conexões interesseiras que Gabriela navegava com tanta facilidade. Podia imaginar como seria estar do outro lado, ser sempre abordado por pessoas com segundas intenções. "Então, o que acontece agora?" perguntou ela, cruzando os braços protetoramente. "Vou ser demitida por assediar meu chefe?" Gabriel pareceu genuinamente surpreso. "Demitida? Por que eu faria isso? Porque eu literalmente ofereci dinheiro ao meu empregador para sair comigo. Isso deve violar pelo menos uma dúzia de políticas de recursos humanos." Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. "Tecnicamente, você ofereceu dinheiro a um estranho bem vestido em um restaurante. O fato de esse estranho resultar ser o proprietário do estabelecimento é uma coincidência infeliz, ou feliz, dependendo da perspectiva." Marina não conseguiu evitar um bufo de incredulidade. E qual seria a perspectiva feliz nisso? A de que suas criações culinárias agora têm a atenção direta de alguém que pode realmente ajudá-la a realizar seu sonho. Gabriel fez uma pausa, seu olhar intensificando-se. "Seus macarons são realmente extraordinários, Marina. Não estava mentindo sobre isso." Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas corarem com o elogio inesperado. "Obrigada, mas não preciso de caridade. Não estou oferecendo caridade. Estou reconhecendo talento." Gabriel aproximou-se até ficar ao lado dela no parapeito, olhando para a cidade iluminada abaixo. "Sabe por que raramente venho a eventos como este? Porque eles se tornaram previsíveis. As mesmas pessoas, as mesmas ideias recicladas, a mesma bajulação superficial." Ele virou-se para encará-la diretamente. "E então você aparece. Uma garçonete com coragem suficiente para abordar um desconhecido com uma proposta absurda, tudo para ter a chance de mostrar seu talento. Isso, Marina, é extraordinário. Não pelo gesto em si, mas pela determinação que ele revela." Marina sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma tensão que não era mais apenas constrangimento ou confusão, mas algo mais complexo e inquietante. "Ainda assim," continuou ela, resistindo à sensação, "você me enganou. Permitiu que eu entrasse neste evento pensando que estava acompanhada por um estranho gentil, quando na verdade estava ao lado do homem que todos aqui dentro veem como uma espécie de lenda viva da gastronomia brasileira. E isso teria mudado algo?"
perguntou Gabriel. Se eu tivesse revelado minha identidade ontem à noite no restaurante, você teria retirado sua proposta? Marina abriu a boca para responder afirmativamente, mas percebeu que não tinha certeza. Se Gabriel tivesse se identificado, ela teria ficado mortificada certamente, mas teria perdido a oportunidade de estar ali, de mostrar seus macarons a pessoas influentes? Não sei, admitiu finalmente. Exatamente. Gabriel voltou-se novamente para a vista da cidade. E eu queria descobrir quem você é realmente, Marina Costa. Não a garçonete eficiente que serve mesas no Ambrósia, mas a pessoa por trás do uniforme. A confeiteira talentosa que prepara macarons perfeitos em um apartamento pequeno e sonha com seu próprio negócio. Havia algo na maneira como ele falava, uma intensidade calma que fazia cada palavra parecer sincera, que começava a desfazer o nó de raiva no peito de Marina. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela novamente, sua voz mais suave desta vez. Não podemos simplesmente voltar lá e fingir que nada aconteceu. Por que não? Gabriel deu de ombros. Somos adultos. Você me convidou para ser seu acompanhante esta noite, e é exatamente isso que sou. O fato de também ser seu empregador é um detalhe que podemos deixar de lado, temporariamente. Marina olhou para ele, incerta. Você realmente quer continuar com isso? Depois de tudo? Nunca estive mais interessado em como uma noite vai terminar, respondeu ele com um sorriso que enviou um calor inesperado através dela. Além disso, você ainda tem macarons para apresentar a várias pessoas influentes lá dentro. Antes que Marina pudesse responder, a porta do terraço se abriu novamente e Gabriela apareceu, parecendo simultaneamente confusa e animada. Aqui estão vocês. Todo mundo está comentando. Marina, por que não me disse que estava saindo com Gabriel Alves? Pensei que estivesse namorando um tal de Gabriel Almeida. Imagina minha surpresa quando... Gabriela, interrompeu Gabriel com gentileza, mas firmeza. Agradeço muito por ter convidado Marina para o evento. Seu instinto para reconhecer talentos é impecável. O elogio inesperado fez Gabriela parar de falar momentaneamente, um sorriso de satisfação espalhando-se por seu rosto. Agora, continuou ele, a senhorita Costa e eu estávamos tendo uma conversa importante. Você se importaria de nos dar mais alguns minutos? Oh, claro, claro, respondeu Gabriela rapidamente. Tomarei conta da caixa de macarons enquanto isso. Eduardo Santos não para de falar sobre eles, Marina. E Patrícia Mendes perguntou se você teria interesse em discutir um projeto com ela. Com um último olhar curioso para os dois, Gabriela retirou-se, fechando a porta atrás de si. Viu? Disse Gabriel, voltando-se para Marina. A noite já está sendo produtiva para você. Marina respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Por que está fazendo isso? Por que me ajudar depois que eu praticamente o coloquei em uma situação embaraçosa? Gabriel considerou a pergunta por um momento, seus olhos âmbar refletindo as luzes da cidade abaixo. Talvez porque, apesar das circunstâncias incomuns do nosso encontro, eu tenha visto algo em você que me intrigou. Algo autêntico, num mundo onde a autenticidade é rara. Ele estendeu a mão para ela, um convite. Então, o que me diz? Voltamos lá como Marina e Gabriel, duas pessoas que estão se conhecendo, deixando os títulos e posições de lado por uma noite. Marina olhou para a mão estendida, sentindo-se em uma encruzilhada. A vergonha e o constrangimento inicial haviam diminuído, substituídos por uma curiosidade crescente sobre este homem que continuava a surpreendê-la. Ele poderia tê-la humilhado, poderia ter revelado a verdade para todos, transformando-a em motivo de piada. Em vez disso, estava lhe oferecendo uma saída digna, e mais do que isso, uma oportunidade. Tudo bem, disse finalmente colocando sua mão na dele, mas com uma condição. Qual seria? Perguntou Gabriel, arqueando uma sobrancelha. Nada de mais segredos esta noite. Já tivemos surpresas suficientes.
O sorriso de Gabriel se ampliou, aquele sorriso enigmático que agora parecia menos misterioso e mais charmoso, combinado. Quando retornaram ao salão, Marina sentiu os olhares curiosos seguindo-os. Gabriela havia obviamente espalhado a notícia de que a simples garçonete de alguma forma havia capturado a atenção do recluso proprietário do Grupo Alves Gastronomy. Em vez de se sentir intimidada com tudo, Marina encontrou-se surpreendentemente calma. Talvez fosse a presença constante de Gabriel ao seu lado, sua mão ocasionalmente tocando levemente suas costas, guiando-a entre os grupos de pessoas. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela estava sendo vista, realmente vista, por seu talento não apenas como mais uma funcionária em uniforme. Marina, chamou Eduardo Santos, aproximando-se com uma mulher elegante ao seu lado. Quero apresentá-la a Patrícia Mendes. Ela ficou extremamente impressionada com seus macarons. A mulher, com cabelos escuros presos em um coque impecável e olhos perspicazes, estendeu a mão. Senhor Santos não exagera. Sua combinação de sabores é inovadora sem ser pretensiosa. Exatamente o tipo de abordagem que aprecio. Obrigada, respondeu Marina, sentindo Gabriel posicionar-se ligeiramente atrás dela, permitindo que ela ocupasse o centro da atenção. É muito gratificante ouvir isso. Entendo que você sonha com sua própria confeitaria, continuou Patrícia. Gostaria de ouvir mais sobre seu conceito e plano de negócios. Talvez possamos marcar um almoço na próxima semana? Marina sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo. Patrícia Mendes era conhecida por seu olhar afiado para negócios promissores no setor gastronômico. Um encontro com ela poderia significar, seria uma honra, respondeu, sentindo a mão de Gabriel apertar levemente seu ombro em um gesto de aprovação silenciosa. À medida que a noite avançava, Marina encontrou-se no centro de algo que jamais imaginara. Uma rede de conexões se formando ao seu redor, cartões de visita sendo trocados, promessas de reuniões futuras, elogios sinceros ao seu talento. E através de tudo isso, Gabriel permanecia ao seu lado, ocasionalmente acrescentando um comentário perspicaz, mas principalmente permitindo que ela brilhasse por conta própria. Você não precisava de mim, afinal, comentou ele enquanto pegavam taças de champanhe de uma bandeja passante. Seu talento fala por si só. Marina olhou para ele, um sorriso formando-se em seus lábios. Talvez, mas acho que ter o grande Gabriel Alves como meu acompanhante não prejudicou. Ele riu, um som surpreendentemente descontraído, vindo de alguém com sua reputação de seriedade. Verdade. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? O fato de que mesmo depois de descobrir quem eu sou, você não mudou seu comportamento, não começou a me tratar diferente. Por que eu faria isso? Perguntou Marina, genuinamente confusa. Você ainda é o mesmo homem que aceitou minha proposta absurda ontem à noite. O fato de também ser dono de 20 restaurantes não muda quem você é como pessoa. O olhar que Gabriel lhe lançou então continha algo novo, uma mistura de surpresa e admiração que fez o coração de Marina acelerar inexplicavelmente. À medida que a noite avançava, a dinâmica entre Marina e Gabriel transformava-se sutilmente. O constrangimento inicial havia cedido lugar a uma cumplicidade surpreendente, como se compartilhassem um segredo divertido em meio àquela multidão sofisticada. Ocasionalmente, seus olhares se encontravam através do salão, e um pequeno sorriso era trocado. Um momento particular em meio ao burburinho social. Por volta das 11, quando a orquestra começou a tocar e alguns casais se aventuraram na pista de dança, Gabriel aproximou-se de Marina, que conversava animadamente com um chefe especializado em confeitaria francesa. Perdoe a interrupção, disse ele com sua usual elegância, mas acredito que me deve uma dança, senhorita Costa. Marina ergueu uma sobrancelha divertida com a formalidade teatral. Devo? Certamente.
Está incluído no pacote padrão de acompanhante para eventos sofisticados. Seus olhos âmbar brilhavam com humor contido. Ela riu, desculpando-se do chefe e aceitando a mão estendida de Gabriel. Bem, nesse caso, não posso recusar, embora deva alertá-lo que minhas habilidades de dança são significativamente inferiores às minhas habilidades culinárias. Felizmente, respondeu ele, conduzindo-a para a pista, minhas habilidades de dança compensam. Basta seguir minha orientação. E realmente, quando Gabriel colocou uma mão em sua cintura e entrelaçou os dedos da outra com os dela, Marina descobriu que era surpreendentemente fácil seguir seus movimentos suaves e precisos. Ele a guiava com a mesma segurança tranquila que demonstrara durante toda a noite, antecipando seus passos, adaptando-se ao seu ritmo. Você é cheio de surpresas, senhor Alves, comentou ela enquanto deslizavam pela pista. Dono de uma rede de restaurantes, conhecedor de vinhos e agora dançarino competente. Acredito que poderíamos dizer o mesmo de você, retrucou ele. Garçonete impecável, confeiteira talentosa, e agora descobrimos que improvisa muito bem em situações sociais inesperadas. Marina sentiu o rosto aquecer com um elogio implícito. Digamos que tive um bom professor esta noite. Eles continuaram dançando em silêncio por alguns momentos, cada um absorvendo a presença do outro. Marina estava dolorosamente consciente da mão de Gabriel em sua cintura, do leve perfume amadeirado que ele usava, da maneira como seus olhos pareciam memorizá-la. Posso fazer uma confissão? Perguntou ele finalmente, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Achei que tínhamos concordado com 100 mais segredos, respondeu Marina. Não é exatamente um segredo, mas uma reflexão. Gabriel fez uma pequena pausa enquanto executava uma volta elegante. Esta tem sido a noite mais interessante que tive em muito tempo. Marina o estudou, tentando discernir se havia ironia em suas palavras. Por causa da situação inusitada, por causa de você, respondeu ele simplesmente. Sua autenticidade é refrescante. A sinceridade em sua voz pegou Marina desprevenida. Estava acostumada a elogios sobre seu trabalho, sobre sua eficiência como garçonete, ocasionalmente sobre sua aparência. Mas autenticidade era um elogio ao seu caráter, à sua essência. E vindo de um homem que provavelmente encontrava falsidade e interesse em cada esquina de seu mundo privilegiado, parecia ainda mais significativo. Obrigada, respondeu ela suavemente. Embora eu deva admitir que convidar um estranho para fingir ser meu namorado dificilmente parece um exemplo de autenticidade. Gabriel sorriu. Pelo contrário, foi um ato perfeitamente autêntico de uma pessoa determinada a criar sua própria oportunidade. Sem artifícios, sem manipulações complexas, apenas uma proposta direta, honesta em sua ousadia. A música chegou ao fim, mas eles permaneceram por um momento na posição de dança, como se relutantes em quebrar a conexão que havia se formado. Gabriel, começou Marina hesitante, quando voltarmos ao restaurante na segunda-feira, isso é algo que precisamos discutir, interrompeu ele gentilmente, guiando-a para fora da pista de dança. Mas não aqui. Vamos encontrar um lugar mais tranquilo. Ele a conduziu através do salão, ocasionalmente acenando para conhecidos, mas sem parar para conversas. Encontraram um pequeno salão adjacente, uma biblioteca elegante, onde apenas alguns convidados conversavam em voz baixa. Gabriel indicou 2 poltronas de couro posicionadas discretamente em um canto. Você estava preocupada com o que acontecerá quando voltarmos à rotina do Ambrosia, disse ele, assim que se sentaram. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Marina assentiu. Seria estranho, no mínimo. Eu servindo mesas e você sendo o dono ausente que ocasionalmente aparece para inspeções. Exatamente. Gabriel considerou por um momento, seus dedos tamborilando levemente no braço da poltrona. Tenho uma proposta. Outra? Perguntou Marina com um pequeno sorriso. Desta vez, sou eu quem está oferecendo algo. Gabriel inclinou-se ligeiramente para a frente.
Como você sabe, o Grupo Alves está expandindo. Um de nossos próximos projetos é um café-confeitaria nos Jardins. Conceito sofisticado, mas acessível, especializado em fusões de técnicas francesas com ingredientes brasileiros. Marina sentiu o coração acelerar. A descrição era assustadoramente próxima do conceito que ela própria havia desenvolvido para seu sonho. Estamos procurando um chefe confeiteiro para liderar o projeto, continuou ele. Alguém com visão original, habilidade técnica e, mais importante, paixão genuína. E você está me oferecendo essa posição, concluiu Marina, sua voz quase um sussurro. Estou oferecendo a oportunidade de se candidatar a ela, corrigiu Gabriel. Passaria pelo mesmo processo de seleção que qualquer outro candidato. Entrevistas, demonstração prática, avaliação do comitê executivo. Marina franziu a testa. Por que não simplesmente me oferecer a posição diretamente? Você é o dono, afinal. O olhar de Gabriel intensificou-se, porque isso invalidaria tudo o que acabamos de discutir sobre autenticidade. Quero que você consiga esse cargo por seu próprio mérito, não como um favor ou pior, como algum tipo de compensação pela situação desta noite. Marina sentiu uma onda de respeito por ele. Gabriel poderia facilmente ter usado a posição para impressioná-la, para criar uma dívida de gratidão. Em vez disso, estava oferecendo uma chance justa, nada mais. Quando seriam as entrevistas? Perguntou ela. Próxima semana. Teria tempo suficiente para preparar sua apresentação. Marina considerou a proposta. Era uma oportunidade incrível, começar não apenas como confeiteira em um estabelecimento, mas como chefe responsável por um conceito inteiro, um salto gigantesco em sua carreira, anos à frente do que havia planejado. E se eu não for selecionada? Perguntou finalmente. Então continuará no Ambrósia, se assim desejar, até encontrar outra oportunidade, respondeu Gabriel. Ou posso ajudá-la a encontrar uma posição em outro estabelecimento do grupo, mais alinhada com suas ambições na confeitaria. Parece... Marina procurou a palavra certa. Justo. É o mínimo que posso oferecer depois de... Gabriel fez uma pausa, um raro momento de hesitação. Depois de não ter sido completamente honesto com você esta noite. Algo na maneira como ele disse isso. Uma vulnerabilidade fugaz em sua expressão geralmente controlada tocou Marina profundamente. Por trás da fachada do empresário bem-sucedido e sofisticado, havia um homem que parecia genuinamente preocupado com o que ela pensava dele. Acho que ambos tivemos nossos momentos de imprecisão esta noite, respondeu ela suavemente. Eu afirmando que você era meu namorado, você permitindo que eu acreditasse que era apenas um cliente comum. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Gabriel. Então estamos quites? Quase, respondeu Marina, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ainda lhe devo $250. Gabriel riu. Um som rico e genuíno que Marina percebeu que adoraria ouvir mais vezes. Considere como seu bônus de apresentação de produtos bem-sucedida. Seus macarons conquistaram pelo menos 3 potenciais investidores esta noite. Como que para confirmar suas palavras, Patrícia Mendes apareceu na entrada da biblioteca, seus olhos perscrutando o ambiente até encontrá-los. Ah, aí estão vocês, disse ela, aproximando-se com passos decididos. Marina, estive conversando com Eduardo sobre sua abordagem única para a confeitaria. Estamos ambos extremamente interessados em ouvir mais sobre seus planos. Gabriel levantou-se suavemente. Patrícia, que coincidência. Estava justamente falando com a senhorita Costa sobre uma oportunidade no novo projeto dos Jardins. Os olhos perspicazes de Patrícia moveram-se rapidamente entre os dois. O café-confeitaria. Excelente conceito. Estava me perguntando quem lideraria a parte de doces. Ela voltou-se para Marina. Se você está considerando o cargo, sugiro que prepare uma apresentação sólida. O comitê de Gabriel é conhecido por seu rigor. Estou ciente, respondeu Marina, erguendo-se também. E planejo impressioná-los.
Patrícia sorriu, claramente aprovando a confiança. Enquanto isso, minha oferta de almoço na próxima semana permanece de pé. Gostaria de discutir algumas ideias que vão além do escopo do projeto dos jardins. Seria um prazer, respondeu Marina, trocando rapidamente um olhar com Gabriel, que assentiu discretamente. Após combinarem os detalhes do almoço, Patrícia despediu-se, deixando-os novamente sozinhos. Parece que meus $250 estão rendendo juros consideráveis, comentou Marina com um pequeno sorriso. Gabriel estendeu a mão para ela em um gesto elegante. A noite ainda não terminou. Vamos retornar ao salão principal? Acredito que há pelo menos mais meia dúzia de pessoas influentes que você deveria conhecer antes que o evento termine. Marina aceitou a mão oferecida, sentindo uma inesperada corrente elétrica ao toque. Você é um acompanhante muito eficiente, Sr. Alves. Procuro sempre oferecer o melhor serviço, Srta. Costa, respondeu ele com um brilho divertido no olhar, especialmente para clientes tão interessantes. Enquanto caminhavam de volta ao salão principal, seus dedos ainda levemente entrelaçados, Marina percebeu que algo havia mudado fundamentalmente nesta noite. Viera em busca de conexões profissionais, de uma oportunidade para mostrar seu talento. E embora tivesse conseguido isso além de suas expectativas, também havia encontrado algo que não estava procurando. Uma conexão pessoal com alguém que, contra todas as probabilidades, parecia realmente vê-la e valorizá-la pelo que era. 3 semanas se passaram desde a noite da Primavera Gastronomique, e a vida de Marina havia se transformado em um turbilhão de atividade. O almoço com Patrícia Mendes resultara em uma proposta concreta. A investidora queria financiar uma linha exclusiva de macarons gourmet com a assinatura de Marina para distribuição em lojas selecionadas de São Paulo. Um projeto paralelo que poderia começar independentemente do resultado da seleção para o Café Confeitaria. Enquanto isso, Marina continuava trabalhando no Ambrósia, embora com uma diferença crucial. Havia sido transferida para o turno diurno como assistente do chefe de confeitaria. A mudança permitiu que ela aprimorasse suas técnicas em um ambiente profissional, enquanto preparava sua apresentação para o comitê executivo do Grupo Alves. Curiosamente, durante essas 3 semanas, Gabriel manteve-se distante. Não apareceu no Ambrósia, não entrou em contato diretamente. As informações sobre o processo seletivo chegavam através do Departamento de Recursos Humanos, como seria para qualquer candidato. Marina oscilava entre admiração por sua integridade profissional e uma inexplicável sensação de desapontamento. Após a conexão que haviam estabelecido naquela noite, não sabia exatamente o que esperava. Na véspera de sua apresentação ao comitê, Marina trabalhava febrilmente em seu pequeno apartamento, dando os toques finais nas amostras que levaria. Havia desenvolvido 3 criações originais para representar seu conceito: um macaron de cupuaçu com ganache de chocolate branco e baunilha bourbon, um eclair de cajá com creme de mascarpone e uma versão reinventada do Paris-Brest, utilizando castanha do Pará caramelizada no lugar das tradicionais avelãs. Concentrada na decoração meticulosa do último eclair, quase não ouviu a campainha. Quando finalmente registrou o som, franziu o senho. Não esperava ninguém àquela hora. "Quem é?" perguntou pelo interfone. "Entrega para a Srta. Costa", respondeu uma voz desconhecida. Intrigada, Marina autorizou a subida. Minutos depois, recebeu uma caixa elegante, embrulhada em papel prateado com um laço azul escuro. Não havia cartão ou identificação do remetente. Sentada à mesa da cozinha, rodeada por suas criações culinárias, Marina abriu cuidadosamente o pacote. Dentro, encontrou uma pequena caixa de veludo e um envelope. Abriu primeiro o envelope, retirando um cartão com caligrafia elegante, para lembrar que às vezes as melhores histórias começam com propostas inusitadas. "Boa sorte amanhã, embora você não precise dela. G."
Com dedos ligeiramente trêmulos, Marina abriu a caixa de veludo. Dentro repousava um delicado broche de lapela em forma de macaron, feito de ouro branco com detalhes em esmalte dourado. Uma réplica perfeita e miniaturizada dos macarons que ela havia levado ao evento. Oh! Sussurrou para si mesma, tocando a joia delicada. Não era apenas um presente elegante, era um reconhecimento de seu talento, uma conexão tangível com a noite que havia mudado tudo. Na manhã seguinte, vestida com um terno feminino azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, Marina prendeu o broche na lapela. Parecia um amuleto da sorte, um pequeno símbolo de confiança, enquanto se dirigia à sede do Grupo Alves Gastronomy no Centro Financeiro de São Paulo. O edifício era impressionante, uma torre moderna de vidro e aço que refletia o céu. Na recepção, foi conduzida a uma sala de conferências no último andar, onde 5 pessoas aguardavam ao redor de uma longa mesa de madeira escura. Gabriel não estava entre eles. Senhorita Costa, bem-vinda. Cumprimentou uma mulher elegante na casa dos 50 anos, que se apresentou como Cláudia Mendonça, diretora de operações do grupo. Estamos ansiosos para conhecer sua proposta. Durante a hora seguinte, Marina apresentou sua visão para o Café Confeitaria, explicando a filosofia por trás de suas criações, o conceito de espaço que havia imaginado, até mesmo projeções financeiras básicas que havia preparado. Ao final, serviu as amostras, observando atentamente enquanto os executivos provavam cada item. As expressões de surpresa e prazer eram evidentes. Mas os membros do comitê mantiveram o profissionalismo, fazendo perguntas técnicas e desafiadoras que testavam não apenas sua habilidade como confeiteira, mas sua compreensão do negócio como um todo. Impressionante, senhorita Costa, disse finalmente Cláudia. Agradecemos sua apresentação. Estaremos em contato dentro de alguns dias com nossa decisão. Marina saiu da sede, sentindo-se simultaneamente exausta e estimulada. Havia dado o melhor de si, apresentado sua visão com paixão e precisão. O resto estava fora de seu controle. 2 dias depois, recebeu uma ligação do Departamento de Recursos Humanos do Grupo Alves. O cargo era dela, se quisesse. O salário oferecido era 3 vezes maior que seu atual como garçonete, com bônus baseado no desempenho do café após a abertura. Aceitou na hora, uma onda de euforia percorrendo seu corpo enquanto processava o que aquilo significava. Seu sonho estava se tornando realidade. Mas a excitação profissional era acompanhada por uma pontada de desapontamento. Durante todo o processo, Gabriel continuava ausente. Nem mesmo uma mensagem de parabéns pelo novo cargo. Ela havia verificado dezenas de vezes seu telefone desde a ligação de RH, esperando... O que exatamente? Um reconhecimento de que o que haviam compartilhado naquela noite fora real. Naquela noite, em seu apartamento, Marina estava celebrando sua conquista com uma taça de espumante barato quando a campainha tocou. Desta vez, quando atendeu o interfone, a voz que respondeu fez seu coração saltar. Posso subir? Perguntou Gabriel. Trouxe champanhe de verdade para celebrar adequadamente. Quando abriu a porta, ele estava lá, segurando uma garrafa de Dom Perignon e usando o mesmo sorriso enigmático que a havia intrigado desde o primeiro momento no Ambrósia. Parabéns, chefe Costa, disse ele, entrando quando ela deu passagem. Cláudia me disse que sua apresentação foi extraordinária. O comitê foi unânime. Marina fechou a porta, observando-o enquanto ele colocava a garrafa sobre a pequena mesa da cozinha. Vestia roupas mais casuais do que ela jamais o vira usar. Jeans escuro e uma camisa azul de mangas dobradas até os cotovelos. Pensei que você participaria da entrevista, comentou ela. Gabriel balançou a cabeça. Me recusei. Queria garantir que não houvesse nenhuma sugestão de favoritismo. Favoritismo? Repetiu Marina, algo em seu tom fazendo Gabriel virar-se para encará-la diretamente. Sim, respondeu ele, seu olhar intensificando-se. Considerando meu interesse pessoal, achei mais apropriado me manter afastado do processo. O coração de Marina acelerou.
Seu interesse pessoal? Gabriel deu alguns passos em sua direção, eliminando parte da distância entre eles. Marina, estas 3 semanas de distanciamento foram necessárias profissionalmente, mas pessoalmente foram mais difíceis do que eu esperava. Para mim também, admitiu ela, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Vejo que está usando o broche, observou ele, seu olhar suavizando-se ao notar a pequena joia em sua blusa. Marina tocou o macaron dourado, sentindo-se subitamente vulnerável. É lindo e significativo, como a noite em que nos conhecemos, disse Gabriel, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Uma noite que começou com uma proposta inusitada e terminou com algo inesperado. O que exatamente terminou aquela noite, Gabriel? Perguntou Marina, sentindo que haviam chegado a um momento crucial, porque às vezes parece que algo também começou. O sorriso de Gabriel se ampliou, mas havia uma seriedade em seus olhos. É exatamente isso que vim descobrir. Agora que a questão profissional está resolvida, você conquistou seu cargo por mérito próprio, sem qualquer interferência minha. Podemos finalmente explorar a outra parte da equação, que seria nós, respondeu ele simplesmente. O que acontece quando uma garçonete talentosa e um dono de restaurante solitário se encontram em circunstâncias incomuns e descobrem uma conexão que transcende seus papéis iniciais? Marina sentiu um calor se espalhar por seu peito. Isso soa como o início de uma história interessante. Espero que seja, disse Gabriel, estendendo a mão para tocar levemente seu rosto. A questão é, você estaria disposta a explorá-la comigo? Não como chefe e funcionária, mas como Gabriel e Marina? Havia uma vulnerabilidade em sua pergunta que Marina jamais imaginara ver no poderoso Gabriel Alves. Uma abertura que a tocou profundamente. Acho que já demos o primeiro passo naquela noite, respondeu ela, inclinando-se ligeiramente em direção ao toque dele. Quando você aceitou minha proposta absurda, os $250 mais bem investidos da minha vida, murmurou Gabriel, um sorriso brincando em seus lábios. Marina riu, aquela tensão familiar surgindo entre eles, mas agora sem as complicações de identidades ocultas ou hierarquias profissionais. Apenas 2 pessoas reconhecendo uma atração mútua que havia crescido além das circunstâncias inusitadas de seu encontro. Então, disse ela, sua voz suave mas decidida, qual é sua proposta agora, Sr. Alves? Os olhos de Gabriel brilharam com humor e algo mais intenso. Proponho que comecemos com este champanhe, continuemos com um jantar adequado, que posso preparar aqui mesmo se você permitir, e vejamos onde a noite nos leva. Contra-oferta, respondeu Marina, sentindo uma confiança nova fluir através dela. O champanhe fica, mas eu preparo o jantar. Afinal, agora sou oficialmente uma chefe do grupo Alves Gastronomy. E para a sobremesa? Perguntou ele, seu tom levemente provocativo. Improvisaremos, respondeu ela, erguendo-se na ponta dos pés para finalmente eliminar a distância entre eles. O beijo foi suave a princípio, uma exploração gentil que rapidamente se aprofundou, revelando uma paixão que ambos haviam mantido contida desde aquela primeira noite. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o sorriso de Gabriel havia perdido toda a enigmaticidade, transformando-se em algo aberto, genuíno e cheio de promessas. Sabe, disse ele tocando o pequeno broche de macaron na lapela dela, quando você me abordou naquela noite no restaurante, pensei que era apenas uma situação curiosa, algo para quebrar a monotonia. Não imaginei que encontraria alguém que me veria além do nome, além da posição. E eu não imaginei que meu ato de desespero acabaria mudando minha vida completamente, respondeu Marina, sentindo-se simultaneamente vulnerável e poderosa nos braços dele. Então estamos quites, murmurou Gabriel contra seus lábios. Ambos fomos surpreendidos. 6 meses depois, o Doce Brésio abriu suas portas no coração dos jardins.
O Café Confeitaria, sob a direção criativa de Marina Costa, rapidamente se estabeleceu como um ponto de referência gastronômica em São Paulo, com filas diárias de clientes ansiosos para experimentar suas criações, que fundiam técnicas francesas com sabores brasileiros. No dia da inauguração, entre jornalistas e convidados especiais, Marina circulava pelo espaço elegante, mas acolhedor que havia ajudado a projetar, vestindo um terno branco impecável, com o broche de macaron dourado na lapela. Agora sua assinatura pessoal. Gabriel manteve-se discretamente ao fundo durante o evento, observando com evidente orgulho enquanto ela concedia entrevistas e recebia elogios. Apenas quando as portas fecharam para o público, ele se aproximou, envolvendo-a em um abraço por trás, enquanto contemplavam o espaço vazio que representava a realização de um sonho. "Feliz?" perguntou ele, beijando suavemente seu pescoço. Marina virou-se em seus braços, olhando para o homem que havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada possível e transformado tudo. "Mais do que imaginei ser possível", respondeu sinceramente. "Profissionalmente, pessoalmente, em todos os aspectos." Gabriel sorriu, aquele sorriso que agora era apenas para ela. Quem diria que $250 poderiam render tanto? Marina riu, erguendo-se para beijá-lo. "Melhor investimento da minha vida." E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando raios dourados através das amplas janelas do Dulce Brésio, Marina refletiu sobre como uma decisão impulsiva tomada em um momento de desespero havia se transformado no começo de tudo que realmente importava. Um negócio próprio, reconhecimento de seu talento e um amor que havia surgido das circunstâncias mais improváveis. Às vezes, pensou ela, entrelaçando seus dedos aos de Gabriel, as melhores histórias realmente começam com propostas inusitadas.